Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar todo o grupo dos discipuladores e também o internauta que talvez possa visualizar também esse vídeo. Queremos cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus, tá bom? Nós estaremos aqui por alguns minutos ministrando a respeito do discipulado, como uma apresentação de todo esse trabalho que nós temos feito durante esse ano e também já falando da nossa proposta para o ano que vem. Quero fazer uma oração juntamente contigo e convidar você para assistir esse vídeo até o final, que eu acredito que Deus vai falar muito ao seu coração, como foi falado também pelo pastor Alzias no culto de ontem à noite, a respeito do discipulado. Então agora, nesse momento, nós vamos estar explicando um pouco mais como tem sido o nosso trabalho, por que estamos trabalhando dessa maneira, tá bom? Senhor Jesus, estamos à Tua presença, Te agradecemos por esse ano, por tudo que o Senhor realizou, Senhor, pelas vidas que se entregaram a Ti, por aquelas que vão descer o batismo ainda esse ano, aquelas que ainda vão descer o batismo ano que vem, Senhor. Senhor Jesus, peço a Ti neste momento, que o Senhor fale ao coração de cada um, Senhor, porque sabemos que se o Senhor não abrir os nossos olhos, nós não vamos valorizar realmente a maior ordenança que o Senhor nos deu, que é fazermos discípulos. Espírito Santo, peço a Tua capacitação neste momento, me capacita, me dá sabedoria, me inspira, Senhor, neste momento, Espírito de Deus, para que eu possa falar, Senhor, de acordo com a Tua vontade, aos corações daqueles que estão nos assistindo. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Nesse ano, nós realizamos alguns eventos e contabilizando todas as vidas que nós trouxemos aos pés do Senhor Jesus, elas passam de 50. Durante esse ano, mais de 50 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. Aqui, debaixo desse teto, nesse templo, com mais algumas vidas na igreja de Vila Machado. E nós encontramos uma grande dificuldade em poder cuidar dessas vidas, discipular essas vidas. Então começamos com esse projeto de discipulado. E a partir desse momento que nós vimos que nós precisávamos rogar ao Senhor da Seara que enviasse mais ceifeiros, porque a Seara é grande, que Deus começou a colocar no nosso coração o discernimento e a orientação, que algumas coisas nós precisamos melhorar. Eu quero compartilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, a partir do verso de número 18, um texto bem conhecido. E após essa leitura e essa introdução, vamos então começar a falar sobre o discipulado. Mas olha só o que Jesus nos disse. A partir do verso de número 18 está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus já termina fazendo uma promessa, que Ele vai estar conosco todos os dias, enquanto estivermos obedecendo essa ordenança de irmos e fazermos discípulos. Muitas das vezes citamos esse versículo fora de contexto, dizendo que Jesus está conosco todos os dias, em todos os momentos, mas o que Ele está nos garantindo: eu estarei com você em todo discipulado, em todo evangelismo, toda reunião que você fizer, em prol do meu reino, eu vou estar com você. Jesus, a intenção maior dele é nos incentivar a fazermos a sua obra com ousadia, porque o Rei dos Reis, aquele que agora tem todo o poder nos céus e na terra, está conosco para nos capacitar, para nos ajudar. No verso de número 19, ele: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, e batizando-os. Em via geral de regra, nós temos batizados todas as pessoas, e a maioria das pessoas entendem que isso é obrigatório. Mas o início do versículo diz: fazei discípulos. Infelizmente, a maioria de nós
passamos por esse versículo e não nos atentamos que devemos de fazer discípulos, da mesma forma que devemos de batizar. O batismo é obrigatório para todas as pessoas, todos os membros, mas o fazer discípulos, às vezes colocamos a cargo apenas de um ou de outro, ou até mesmo de um departamento. Mas é em cima dessa escritura que nós vamos desenvolver toda essa ideia desse momento que vamos estar aqui, onde Jesus está dizendo para nós, não apenas batizarmos, mas fazermos discípulos, ensinar a eles todas as coisas que Jesus nos ensinou. E agora, como nós podemos perceber que estamos no caminho, quando os discípulos que nós estamos cuidando também estão fazendo discípulos. Estou aqui de propósito com essa camisa, que agora vai ser o tema da nossa igreja. Discípulos que fazem discípulos. Esse é o desejo do coração do Senhor Jesus. Então eu queria que você acompanhasse juntamente comigo esses slides que nós vamos estar agora compartilhando, falando a respeito do discipulado integral. Olha só, amados, vamos lá. Quero compartilhar com vocês alguns momentos do seminário, do 23º Seminário de Evangelismo e Discipulado, que existiu aqui em Curitiba, lá na igreja sede, ainda esse ano. E eu quero compartilhar o primeiro momento na página de número 54 do Seminário de Evangelismo, onde está escrito assim: discipulado é mais do que um departamento, do que um programa ou até mesmo de um curso pré-batismo. Discipulado é o cumprimento integral da grande comissão, é uma tarefa de toda a igreja. Vamos para o próximo slide. Estou mostrando aqui para os amados que não é um trabalho parcial, devemos de fazer esse trabalho integral, não apenas um curso pré-batismo. Na página 66, 63 do Seminário de Evangelismo e Discipulado, encontramos o seguinte: quando perguntaram para Leroy Ames se levar alguém a Cristo era a maior alegria de sua vida, ele respondeu que existe algo maior. Nós nos alegramos quando conseguimos ganhar uma vida para o Senhor Jesus. Mas Leroy, ele respondeu que ainda existe uma alegria maior do que ganhar pessoas para Jesus. Olha só o que ele responde: quando a pessoa que você encaminhou a Cristo cresce e se desenvolve num discípulo dedicado, produtivo, amadurecido, que passa a levar outros a Cristo e os ajudar por sua vez, eis o nosso maior desafio, irmãos: ajudar nossos discípulos a se tornarem discipuladores. Alegria maior do que ganharmos vidas ao Senhor Jesus é nós vermos essas próprias vidas que nós ganhamos para o Senhor Jesus crescendo, Cristo sendo gerado dentro delas, ao ponto de que elas também possam ganhar outras pessoas para o Senhor Jesus e fazê-las discípulas do nosso Mestre. Vamos para o próximo slide. Na página 68 da nossa apostila do seminário, está assim: o grupo de discipulados nos lares não é um programa da igreja, ele é o carro-chefe da igreja. Nós iremos inicialmente trabalhar com o discipulado nos lares. Também vamos fazer o discipulado aqui na igreja, mas inicialmente vamos fazer o trabalho nas casas. Na primeira etapa, e a segunda etapa nós voltamos para a igreja e continuamos os discipulados aqui na igreja. Próximo slide. O que há de especial nesse discipulado? Boa parte dos discipulados atuais não são completos. E nós vamos chamar esses discipulados de discipulado convencional. É o que nós temos realizado por muitos anos, pois se encerram no batismo. Sabemos que nosso trabalho no Senhor nunca é vão, e que todo discipulado, mesmo que incompleto, contribui para o reino de Deus. Nosso discipulado que nós estamos acostumados é aquele discipulado que dura em torno de 3 meses, onde nós levamos a pessoa até o batismo. Ali se encerra o discipulado. Então nós estamos intitulando esse discipulado de discipulado convencional. Porém, o desejo do Senhor Jesus é que o discipulado seja integral,
Ou seja, que nós possamos fazer discípulos, até que eles também estejam fazendo discípulos. No discipulado integral, ele não termina no batismo, mas quando o discípulo também está fazendo discípulos. Aleluia! Você nunca mais será o mesmo. Quem pratica os ensinos de Cristo, nunca será mais o mesmo. Você verá o poder de Deus agindo em sua vida, de forma extraordinária. No discipulado integral, nós trabalhamos com alguns temas, e nos nossos encontros, vai ser oferecido a você experiência prática com a palavra de Deus, com a oração, com a consagração. E também mostramos que precisamos estar debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Então, eis aí os temas que nós tomamos por princípio para os nossos encontros. Olha só, a prática da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o plano de Deus para a humanidade. Deus, através da sua palavra, Ele se revela a cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele perguntou em João, no capítulo de número 14, quem são as pessoas que me amam? São aqueles que guardam a minha palavra. A palavra de Deus, ela é super importante na minha vida e na sua vida. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é semelhante a um homem que constrói a casa na rocha. Vindo a tempestade, bate com ímpeto contra essa casa, mas ela permanece firme. Então, o primeiro tema que nós trabalhamos é a prática da palavra de Deus, para que a minha vida e a sua vida esteja alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. A prática da oração. Jesus, principalmente no Evangelho de Lucas, nós vemos Ele constantemente orando. Jesus teve uma vida de oração. Se Jesus entendeu e mostrou como uma vida prática que devemos orar, e se nós somos os seus discípulos, também precisamos orar. É através da oração que nós aumentamos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Também temos a prática da consagração, onde nós abordamos o jejum, a mortificação dos desejos da carne, a adoração ao Senhor. E são esses 3 pilares que dão sustentabilidade para a vida do servo de Deus. Mas ainda existe um segredo. Para que esses 3 pilares tenham vida, eles precisam da ação do Espírito de Deus, que é o 4º elemento que nós trabalhamos, a dependência do Espírito Santo. Se uma pessoa tentar utilizar a palavra de Deus sem a dependência do Espírito Santo, pode acontecer com o que aconteceu na vida de muitos, na vida dos fariseus, na vida dos legalistas, dos religiosos, que em vez de eles usarem a palavra de Deus para levar vida, eles utilizavam a palavra de Deus para denegrir, para caluniar, para matar, para destruir, para acusar. Vemos no Evangelho de João, no capítulo de número 8, ele pega uma mulher em adultério, 8, no verso 5, eles citam as escrituras para Jesus e dizem: Jesus, as escrituras dizem que a pessoa pega em adultério deve ser apedrejada, porque a palavra de Deus diz isso. Eles utilizaram a palavra de Deus para matar. Toda pessoa que tentar utilizar a palavra de Deus sem a inspiração do Espírito Santo, ele vai começar a usar a palavra de Deus para ser legalista, para ser um acusador ou um juiz, onde ele começa a dizer quem são as pessoas corretas e as pessoas erradas. Mas quando estamos debaixo da dependência do Espírito de Deus, nós usamos a palavra de Deus para levar vida, vida com abundância. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Também temos a consagração. Na época de Jesus, as pessoas também jejuavam. As pessoas que perseguiram a Jesus jejuavam. Chegaram para Jesus e disseram: Jesus, por que os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. E os próprios que estavam ali falando isso para Jesus, eles tinham uma vida, um ritualismo, onde eles liam a lei, observavam a lei,
jejuavam, porém não estavam debaixo da dependência do Espírito Santo. Se começarmos a nos consagrarmos sem estarmos debaixo da dependência do Espírito Santo, nós vamos começar a nos consagrar para podermos ser melhor do que os outros. Existe uma passagem onde Jesus cita duas pessoas que subiram ao templo para orar. Um dos homens dizia assim: Senhor, eu te dou graças, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu pratico a lei. E o segundo homem, ele nem levantava a sua cabeça e dizia: Senhor, eu sou miserável, tem compaixão de mim. Quando não estamos debaixo da dependência do Espírito Santo, começamos a usar o nosso conhecimento intelectual da palavra de Deus para nos tornarmos melhores que as outras pessoas, para condenarmos as outras pessoas. Jejuamos para nos sentirmos melhor que as outras pessoas. Começamos então a nos orgulharmos e dizer: Deus, eu tenho mérito em tudo que eu tenho na minha vida, porque é eu que te busco, é eu que jejuo, é eu que oro, é eu que pratico a palavra de Deus. Mas quem está debaixo da dependência do Espírito Santo sabe que sem o Espírito de Deus a gente não vai conseguir usar a palavra no momento certo. Em Romanos, se eu não estou equivocado, no capítulo de número 8, está escrito: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir praticar a palavra de Deus da forma correta, não vamos conseguir orar da forma correta, e não vamos conseguir nos consagrar da forma correta. Então, todo o discipulado integral, ele está baseado em cima desses temas. Próximo slide. Vamos fazer uma reflexão sobre esses dois tipos de discipulado. O discipulado convencional, que é o que nós temos realizado muito nos dias de hoje, onde ele termina no batismo, e o discipulado integral. Vamos lá então. Fizemos um paralelo aqui nos slides. Do lado esquerdo da sua tela vamos estar discriminando o discipulado convencional, e do lado direito o discipulado integral. Vamos lá então, vamos começar a meditar. Olha só, no discipulado convencional, o novo convertido, ele aprende de forma superficial sobre os temas estudados. Já no integral, o novo convertido, ele se aprofunda em cada um dos temas que ele estuda. Você encontra muitas pessoas que elas estudam muitos temas, e ela conhece esses temas apenas de forma superficial. No discipulado integral, nós estudamos poucos temas, mas cada discípulo, ele vai ter propriedade em falar, em praticar cada um desses temas. Em Ezequiel, no capítulo 47, no verso 5, diz o texto assim: e mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel teve uma visão, onde ele entrava no rio de Deus. Quando ele começou a entrar no rio, as águas batiam nos seus tornozelos. Então, o homem que estava ali na visão, um mensageiro de Deus, disse: adentre mais no rio de Deus. Então as águas começaram então a se aprofundar nos seus joelhos. E quanto mais ele ia entrando nesse rio, mais o nível da água ia subindo. Aprendemos uma lição, que não é o rio de Deus que entra em nossas vidas, mas é nós que entramos no rio de Deus. É nós que devemos de se aprofundar nas experiências com Deus. Para terminarmos essa parte, em Jeremias, no capítulo de número 9, verso de número 23 a seguir, diz assim a palavra de Deus: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se glorie nisto, em me conhecer e ter experiências comigo e saber que eu sou o Senhor. Deus está dizendo para mim e para você: se glorie em ter experiências comigo, se glorie em me conhecer. Então devemos de conhecer o Senhor, não de forma superficial, mas se aprofundar em cada um dos assuntos que realmente são princípios na palavra do Senhor. Amém? No discipulado convencional,
o trabalho. Vamos lá. Após o batismo, não há mais acompanhamento direto do seu discipulador. No discipulado convencional, se encerra no batismo. O discipulador que estava acompanhando aquele candidato ao batismo, o seu trabalho vai terminar então no dia do batismo. A partir daquele dia ele se encerra. Mas no trabalho, no discipulado integral, o novo convertido, após o batismo, ele continua recebendo acompanhamento direto de seu discipulador. Por quê? Porque o nosso discipulado, o discipulado que Jesus espera de nós, ele só pode se encerrar quando o novo convertido está gerando discípulos. Então não pode se encerrar um discipulado no batismo, porque a pessoa se batizou, ela ainda não está gerando frutos. Vamos para o próximo slide. No discipulado convencional, o novo convertido é direcionado para um departamento e dificilmente terá disponibilidade para discipular alguém. A pessoa é levada ao batismo, direcionado para um departamento. Provavelmente ela vai entrar em um conjunto vocal, ou ela vai entrar na banda, ou tocar algum instrumento. E a partir daquele momento, ela não ouve mais falar de discipulado. E ela começa a entender que discipulado não é uma tarefa dela, que Jesus, quando deu essa ordenança, excluiu essas pessoas, inclusive essa que já está incluída dentro de uma das atividades da igreja. No discipulado integral, o novo convertido, ele também é direcionado para um departamento, porém, ele é conscientizado dos valores de cada atividade e permanece priorizando o grupo de discipulado. O novo convertido, ele também vai se batizar, ele também vai ser integrado nas atividades da igreja, porém, ele vai ser conscientizado que a maior missão que Jesus espera dele é que ele permaneça no discipulado, cuidando de uma vida, gerando Cristo nas pessoas. No discipulado convencional, estou nervoso aqui, irmãos, deixa eu ver se eu fico mais calmo que eu já paro de gaguejar. No discipulado convencional, o que ocorre? Ao passar do tempo, corre o risco de idolatrar uma atividade ou um entretenimento e colocará toda a sua energia e tempo nesses empreendimentos que podem iludi-lo com uma falsa sensação de bem-estar espiritual. Ao longo prazo, sua casa espiritual começa a ser construída na areia. Surgindo uma tempestade de adversidade, sua casa espiritual pode sofrer uma grande queda. Às vezes a pessoa, vou citar um exemplo aqui, é porteiro na igreja, e ela coloca tanta paixão naquela atividade, de ela ficar ali na portaria, na recepção, que pode acontecer o quê? Se iludir com uma falsa sensação espiritual que ela está firmada na rocha. A alegria dela é cumprir essa atividade. A alegria dela é estar na portaria. Amém por isso. Não estamos dizendo que a gente não tem que sentir prazer nas atividades da igreja, mas pode ocorrer o risco de amanhã ela não estar mais na portaria. E como vai ficar a sua vida? Se nós colocarmos toda essa paixão em cima de uma atividade, todo o nosso tempo em cima dessa atividade, vamos começar a correr o risco de no dia de amanhã, se nos forem tirado essa oportunidade, o que nós iremos fazer? E você começa a encontrar várias pessoas na igreja que, porque perderam a função, a sua atividade, se desviam, procuram outra igreja. Eu queria que cada um possa olhar com carinho para o que nós estamos dizendo, que nós não estamos dizendo que nós não temos que ter atividade na igreja. Devemos de realizar toda atividade na igreja com todas as nossas forças, como diz a palavra de Deus. Tudo que for colocado nas suas mãos, faça conforme as tuas forças. Porém, você tem que se lembrar que no dia de amanhã você pode ser levado para uma outra atividade, e que você não pode colocar todo o seu tempo nas atividades dentro da igreja.
porque você vai precisar de tempo para também gerar discípulos. Próximo slide. No discipulado integral, ao passar do tempo, a sua disciplina de estudo bíblico aumenta. Também a sua disciplina na oração, na consagração. E você vai começar a usar energia e tempo de forma sábia. No discipulado convencional, você usava a sua energia somente naquela atividade que você tinha na igreja, somente naquela função, naquele cargo que foi outorgado para você. Já no discipulado integral, você já é orientado para você usar de forma sábia o seu tempo e a sua energia. Você vai fazer as suas atividades na igreja, mas ainda vai continuar cumprindo o discipulado, a participação no discipulado. Você vai gastar energia e tempo de forma sábia no discipulado e também em suas atividades na igreja, que realmente lhe fortalecem espiritualmente. Ao longo prazo, sua casa espiritual construída na rocha se aprofunda cada dia mais. Os seus alicerces. Surgindo uma tempestade de adversidade, não cai, mas permanece firmes. Olha só, pelo fato de você permanecer aumentando a tua disciplina de oração e consagração e da prática da palavra de Deus, você se fortalece cada vez mais espiritualmente. No discipulado convencional, você sempre está correndo o risco de você agora se dedicar apenas na música, e você agora não tem mais um devocional de oração, não tem mais um devocional de estudar a palavra, não se interessa em praticar a palavra, e muito menos em consagrar e jejuar. Mas no discipulado integral, você é acompanhado, você é monitorado, se você está cumprindo essas atividades. Próximo slide. No discipulado convencional, sempre estamos correndo o risco de não mais termos disciplina no estudo da Bíblia, da oração e consagração, pois não existe monitoramento e nem supervisionamento. Já no discipulado integral, ele vai aumentar a sua disciplina no devocional de consagração, pois é monitorado por seu discipulador. No trabalho que estamos realizando do discipulado integral, existem os monitores que estão sempre acompanhando a minha vida e a sua vida. Nós seremos cuidados, motivados, e nas dificuldades sempre teremos alguém para que possa nos ajudar. Olha, estou com dificuldade em orar, estou com dificuldade em estudar a palavra de Deus. Existe uma frase que nós usamos muito no discipulado, que tudo aquilo que não é registrado não pode ser monitorado. Nós temos uma disciplina onde nós prestamos conta do nosso devocional semanal. Como está o nosso devocional de oração, o de jejum e o do estudo da palavra de Deus. Existe um monitoramento. Já no discipulado convencional, depois que você entra em alguma atividade na igreja, a tendência é cada dia mais você diminuir o seu devocional de busca ao Senhor. Próximo slide. No discipulado convencional, o discipulado trabalha em função da igreja. Como assim? A igreja tem a sua agenda, tem os seus congressos, as suas festas e as suas reuniões. O discipulado precisa se adequar a todas essas reuniões, essas atividades. Se existia um discipulado na sexta-feira, cancela, porque sexta-feira tem reunião. Se existia discipulado na sexta-feira, cancela, porque vai ter congresso. No convencional, o discipulado trabalha em função da agenda da igreja. Já no discipulado integral, a igreja trabalha a sua agenda em função do discipulado integral. Vai marcar reunião? Marque em qualquer outro horário, que não seja no horário do discipulado. Vai ao teu congresso? Vamos fazer de uma forma que a gente não venha prejudicar o discipulado integral. Mas por que, irmão Leandro, que a gente vai trabalhar em função do discipulado? Nós falamos que nós obedecemos a Cristo e entendemos que a sua ordenança de fazer discípulo é superior a todas as outras atividades. Mas quando chega na prática, nós colocamos reunião acima do discipulado, festas acima do discipulado, congressos acima do discipulado.
Nós precisamos resgatar essa verdade. Se realmente ganhar almas é mais importante, nós precisamos ter tempo na nossa agenda para fazer discípulos. E se marcar reunião, tem que marcar em um outro horário. Não pode ser no horário do discipulado. Vai marcar congresso, vai marcar uma festa. Existe uma frase que nós usamos muito no discipulado: o discipulado só pode ser trocado por algo mais importante que o discipulado, ou do mesmo nível. Eu só posso trocar um discipulado com algo do mesmo nível de importância, ou algo superior. Alguém está passando mal, uma urgência, daí nós trocamos o discipulado. Mas não podemos trocar o discipulado por uma pescaria, por uma festa, por uma reunião. Precisamos resgatar esse valor. Precisamos ter tempo na nossa agenda para fazermos discípulos. Amém? Próximo slide. No discipulado convencional, na maior parte, o trabalho é feito remediando os problemas. Por não haver acompanhamento espiritual, ou social, ou de relacionamentos, o que acontece? A gente só sabe do problema quando ele transparece. Já no discipulado integral, o objetivo é trabalhar com a prevenção dos problemas. Você vai ser acompanhado, você vai ter o seu monitor, você vai ter o seu discipulador. Você não precisa esperar o problema estourar. Você pode cuidar do problema antes que ele aconteça. Então, no convencional, nós trabalhamos remediando, mas no discipulado integral, nós trabalhamos prevenindo. Lembra daquela frase? Prevenir é melhor do que remediar. Próximo slide. No discipulado convencional, falando sobre as pessoas que se afastam da igreja, olha só: para a ovelha perdida que regressa para o aprisco, não tem uma resposta para uma recaída. Muitas pessoas uma vez se desviam e voltam, passa um tempo, se desvia novamente, volta para a igreja, passa um tempo, se desvia novamente. Já no trabalho do discipulado integral, a ovelha perdida que regressa para o aprisco tem cuidado e acompanhamento para a sua vida individualmente, tratamento diretamente na causa que a afastou da igreja. Quando uma pessoa, ela volta por ter sido, uma ovelha perdida volta para a casa do Senhor, o seu discipulador vai conversar com ela para que ela mesma possa entender o que foi que levou ela a cair, o que foi que afastou ela da igreja, porque se isso não for tratado, isso pode acontecer novamente, e isso o inimigo vai trabalhar em cima disso. Mas se ela for tratada, o inimigo pode se levantar contra a vida dela, mas ela não vai cair, ela não vai ter uma recaída. O trabalho integral, do discipulado integral, trabalha com prevenção, com monitoramento. Ele procura as causas dos problemas. O que está levando as pessoas? Porque ela parou de orar? Será que é um problema emocional? Será que ela não tem conseguido entender a palavra e por isso ela não a pratica? Será que ela não entende o que é jejuar, a importância do jejum? Você vai ter um discipulador, ele vai cuidar de você, ele vai monitorar você, ele vai ajudar você a encontrar as brechas na sua vida. Elas serão tampadas e você vai ver o rio de Deus fluindo na sua vida. Como disse Jesus: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Com respeito ao Espírito de Deus, você vai poder compartilhar dessa graça do Espírito Santo do Senhor, porque as brechas serão fechadas. Próximo slide. No discipulado convencional, poucos são os que discipulam. Os membros não são conscientizados e nem motivados ao discipulado. É o que tem acontecido nos dias de hoje. A responsabilidade é do departamento de evangelismo ou do departamento de discipulado. É o discipulado convencional. Ele, de certa forma, ele passa para a igreja que o discipulado não é tão importante e a responsabilidade de discipular não é minha. Eu sou cantor. Não é minha, eu sou pregador. Eu toco guitarra, eu toco baixo, eu sou professor, eu não tenho que fazer discipulado. Mas já no discipulado integral, todos os membros da igreja são envolvidos no discipulado, são conscientizados e recebem incentivo para discipular. Há uma grande diferença. Vamos para o próximo slide. No trabalho convencional, no discipulado convencional,
devido à procura ser maior que a oferta nas atividades dentro da igreja, a competição por cargos e oportunidades se tornam prejudicial. No discipulado convencional, por ter pouca oferta de funções e cargos na atividade, a disputa, o poder da inveja aumenta muito. Mas já no discipulado integral, acontece o contrário. A oferta é maior do que a procura de atividades na igreja, pois todos podem produzir frutos e não são tão tentados a competir por cargos ou oportunidades, tendo o contentamento em ser útil. Eu estou fazendo discípulos, estou levando pessoas a Cristo, gerando Cristo nas pessoas. Eu também toco teclado na igreja. De repente o pastor diz, não, você não vai mais tocar teclado, outra pessoa que vai tocar teclado. Eu não vou me frustrar por causa disso, porque a minha maior alegria, eu tocando teclado também é uma bênção, eu estou me alegrando, mas minha maior alegria não é apenas ser um músico, mas é levar as pessoas a Cristo, gerar Cristo nas pessoas. Então, essa tentação por cargos e atividades dentro da igreja, eu vou estar imune a isso, eu vou estar vacinado contra esse poder que o inimigo tem nas pessoas, de ficar procurando vanglória, de ficar procurando reconhecimento. O importante é eu estar diante de Deus, sabendo que Deus, temos falado muito a respeito sobre isso. De certa forma, as pessoas têm se preocupado muito com a reputação. O que falam a meu respeito, isso é reputação. É o que as pessoas pensam de mim, que falam de mim. Mas caráter é aquilo que Deus fala ao meu respeito, o que Deus sabe quem eu sou. Mas muitas das vezes a gente se preocupa com a reputação. Mas o que vão pensar de mim? Ninguém está me vendo. Mas se eu toco teclado, se eu toco guitarra, se eu prego, se eu dou aula, se eu estou aparecendo, as pessoas vão pensar bem ao meu respeito. Isso se chama reputação. Caráter é aquilo que eu faço e que às vezes as pessoas não estão vendo, mas Deus está vendo. Lembre-se de José. A mulher de Potifar ofereceu a ele reputação. Não se preocupe, ninguém vai ficar sabendo de nada, deita comigo. Mas José respondeu o seguinte: eu não estou preocupado com a minha reputação, eu estou preocupado com o meu caráter. De maneira alguma pecarei contra o meu Deus. Próximo slide. Chegamos à conclusão então. Olha lá, se estivermos sensíveis até mesmo aos pequenos impulsos do Espírito Santo, praticando a palavra e orando e jejuando, iremos realizar o que Jesus nos pediu com êxito. Iremos fazer discípulos que fazem discípulos. Esse será o nosso lema, discípulos que fazem discípulos. Muitas das vezes esperamos uma grande manifestação do Espírito Santo e não somos sensíveis. Às vezes o Espírito Santo falando, olha, eu quero que você ajude as pessoas, eu quero que você cuide do novo convertido. Talvez o Espírito Santo já tenha falado ao seu coração, para você estar juntamente conosco, nos ajudando. Foram mais de 50 pessoas que foram ganhadas para Jesus, porém, não vão descer 10 dessas 50 pessoas ao batismo, porque faltou o quê? Ceifeiros para a seara. Deus conta com você, Deus conta comigo. Ele vai nos capacitar. Deus não chama os capacitados, mas capacita aqueles que são chamados. Muitos que são capacitados não querem fazer esse trabalho, mas Deus conta com você. Ser fiel no pouco, e sobre o muito Ele te colocará. Ser fiel nos pequenos impulsos que o Espírito Santo põe no seu coração, e Ele te dará as maiores revelações. Mas se nós não somos sensíveis nas pequenas coisas que o Espírito Santo fala a nós, às vezes o Espírito Santo está tocando no seu coração, você precisa participar, você precisa fazer discípulos. Essa foi a maior ordem que o Senhor Jesus te deu. E às vezes você faz de conta que Ele não está falando com você, começa a argumentar como talvez Jeremias, eu sou uma criança, não passo de uma criança. Jesus vai te capacitar. Ele está todos os dias conosco para nos capacitar a fazermos discípulos. Então, terminamos essa apresentação do discipulado integral. Vamos ter mais outros encontros aqui. E eu convido você a entrar num dos grupos, onde você vai começar a estagiar, acompanhar como é feito esse trabalho. E você verá que é muito mais fácil do que nós imaginamos. Jesus, e por que é fácil? Jesus disse no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo de número 16, no verso de número 15. Deixa eu verificar mesmo aqui para não citar o texto errado. Isso mesmo, Evangelho de João 15, 16. Não fostes vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que se escolheram,
Não fui eu que me escolhi, mas foi Jesus que me escolheu. E para que Ele nos escolheu? Para que nós vamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Amém? Que Deus te abençoe. Você também que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Quero encerrar com uma oração. Senhor Jesus, nós somos falhos, muito falhos. Muitas das vezes paramos de olhar para a cruz, olhamos para o Senhor Jesus, que é perfeito, e começamos a entrarmos numa zona de conforto, porque dizemos que não somos dignos, não somos capacitados. Mas, Senhor, queremos realizar a Sua maior vontade. Queremos conquistar almas para Ti. Queremos cuidar das vidas que Te recebem como Senhor e Salvador. Senhor, aquele que Te ouviu nessa tarde, os que vão Te ouvir através da internet, acende a chama no coração deles, Senhor. Acende a chama no coração deles, Senhor, para que eles venham amar essa obra, que eles venham cuidar de vidas, e eles verão quão grande é o Senhor. Eles terão grandes experiências com o Senhor. Receba aí no seu coração o avivamento, a alegria, a paz, a convicção que esse trabalho, o Senhor conta contigo. Receba a convicção da parte de Deus, que Deus está te chamando para essa obra. Que caia por terra todo medo, toda palavra que o inimigo falou sobre a tua vida, e que você se lembre que foi Jesus que te escolheu. Não fomos nós que nos escolhemos, mas foi Jesus que nos escolheu. Senhor Jesus, é no teu nome, Senhor, que realizamos todas essas coisas, e que o seu nome seja glorificado. A ti a honra, a glória para todo sempre. Que Deus te abençoe, você que nos ouviu até este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.